Meu autismo e a minha superdotação. Não podia faltar nesse 24 de dezembro de 2025, véspera de Natal, um áudio sobre tudo isso. Tudo isso que eu desenvolvi esse ano e realmente esse ano para mim significa isso. A entrega dessas mensagens, eu me sinto grata e satisfeita. Grata a mim mesma pela coragem do início desses pensamentos, dessas ideias, na verdade da descoberta de mim mesma. E apesar de serem apenas mensagens em um canal que tem poucas visualizações, de uma escritora que quase não consegue vender livros e, na verdade, ama escrever e detesta vender livros, nós não podemos desprezar nem o início. Então, não despreza esse início, que é bem importante. E eu gosto de mexer e eu gosto de descobrir, né? Então, por isso que eu nunca trago aqui fontes, porque a fonte é algo novo, são experiências, são as minhas próprias observações, não são trabalho de outras pessoas, apesar de que nós somos sempre fruto de trabalho de muitas pessoas, né? Por exemplo, eu sou fruto do trabalho dos meus pais. Então, sim, eu agora estava agradecendo e orando e agradecendo pelo trabalho que meu pai fez em mim, o trabalho que minha mãe fez em mim, as coisas que ainda chegam até a mim deles. Só que eu gosto mesmo, sabe, por exemplo, agora mesmo eu já estou vendo alguma coisa. Eu não sei exatamente o que é, mas eu vou ter que comunicar isso para vocês. Que é o fruto do trabalho de muitas pessoas. E isso é bom? Mas isso é ruim? Também é. Porque dentro disso você precisa descobrir quem você é. Porque você não pode ser o amassado de outra pessoa, ou dessas diversas pessoas que amassaram um pouco e você é só o fruto disso, né? Das várias marcas de vários dedos, entende? Não posso ser fruto apenas do meu pai e da minha mãe. Eu não sou só um espermatozoide do meu pai que cresceu. Eu não sou apenas um óvulo da minha mãe, sabe, que desenvolveu esse espermatozoide. Não posso ser apenas isso, se bem que tem muitas pessoas que acreditam nisso. Bom, eu sou Melissa, eu tenho 44 anos, eu sou escritora, tenho 8 obras publicadas. Eu sou cristã, uma pensadora, sou autista, nível suporte 1, sou superdotada. Sou mãe solo, eu acredito muito na natureza, mas uma natureza que foi criada por Deus, né? Então, a minha crença na naturalidade, ela provém das mãos do Criador. Mas, o meu questionamento foi assim que Ele nos criou? Exatamente agora como eu estou? Ou eu fui modificada? Eu fui modificada. E bastante. Aí, conforme eu fui... Antes de produzir os áudios, conforme eu fui observando a natureza, começou, eu acho que com os meus cachorros, né? Meus cachorros. Antes, é claro, eu já falava muito com Deus, olhando para o céu,
na minha autossegregação, então me apartava dos demais. Isso dentro dos modos do autismo, né? Mas junto com a superdotação, com inúmeros pensamentos, observando o relacionamento das pessoas, como elas se comportavam, né? E muitas vezes dentro de mim estava um caos, mas fora era o equilíbrio. E esse caos, ele é importante, que são questionamentos, dúvidas, entendeu? E o meu caos, ele sempre foi manso. É parecido com o caos de Jesus, sabe? Jesus, ele sempre tinha os caos dele. Quando ele dizia que os fariseus eram hipócritas, quando ele dava algumas respostas atravessadas. Esse era o caos dele, sempre com muita mansidão, né? Em uma época que ele podia pegar na espada, né? Ele... Enfim. E não dá para falar de uma sem falar da outra, sabe? Não dá para falar de um pedaço de mim sem falar do outro pedaço. Não dá para falar da Melissa autista sem falar da Melissa superdotada. É engraçado que, como eu acredito muito na natureza, eu acredito que nós somos, mesmo se nós não sabemos que nós somos. Porque toda a informação, ela realmente está dentro, né? Então, a natureza, ela esconde uma informação dentro de você. Mas não é que ela esconde. É que quando nós abrimos os olhos para a lógica, nós fechamos para a natureza. Isso é bastante óbvio. E eu estou falando disso dentro da playlist do autismo, porque eu identifiquei o autismo como um furo no tempo, pessoas que têm um contato maior com a natureza. Não é contato como assim, sabe que você tem uma informação e vem outra pessoa, e essa pessoa é a lógica, ela pega uma borracha, sabe aquelas borrachas de apagar caneta? E você tenta apagar o que você escreveu a caneta, e você não só não apaga, como rasura. Lembra daquela borrachinha vermelha com azul? Então, eu tive daquela borracha que prometia apagar caneta. É mentira. Enfim. E aí, o autista é esse. Para mim, o neurotípico é aquele que você já tá com o uso do corretivo. O corretivo ele apaga. Mas está escrito por baixo, né? Outro dia eu estava na fila no supermercado e às vezes eu uso a fila preferencial por causa da minha filha. Mas é muito ruim você ter que se explicar, né? Às vezes eu penso, ou eu não uso a fila preferencial, ou eu uso e também não me explico, né? Porque eu não posso ficar na fila preferencial me sentindo culpada, sabe, eu vou colocar o laudo na testa dela, alguma coisa assim. Mas tinha uma moça autista para trás de nós, adulta, e eu senti que ela estava nessa explicação. E eu me senti mal por causa dela. Porque ela estava ali tentando explicar, mas não funcionou muito, porque a senhora que estava atrás de mim, ela disse que ela também sentia isso e aquilo, que, enfim, que é mais ou menos um discurso de desvalidar o autismo, né? O autismo nível 1, ele é bem complicado, porque são pessoas que não aparecem, o autismo ele não é aparente, né? Ele não é aparente. E o autismo, eles são vários processos internos que prejudicam o externo, prejudicam relacionamentos, prejudicam a sua capacidade de trabalhar, enfim, todinha de viver na sociedade. Prejudica a sua capacidade de
ter um relacionamento amoroso, de ter amigos, tudo, né? E aí, pensando nessa senhora, eu não desvalido o fato que eu descobri que, para mim, todos viemos do autismo. A mim, né? Ainda não é uma investigação. Que todos viemos do autismo. Então, qual a diferença? Todos são autistas? Todos? Não. Uns têm um recurso, que seria esse recurso como se fosse um corretivo que apagou, colocou algo por cima, aí você escreve, você vive ali por cima daquele corretivo e você não tem dramas, não tem, não é prejudicado, entendeu? Você é um cérebro completamente adaptado a essa nova realidade que é a sociedade, que é o cativeiro, né? Que é uma construção dentro da natureza, mas ao mesmo tempo dividida, apartada. Entendeu? Por exemplo, quando eu volto para entender por que eu bati tanta cabeça na escola, apesar de eu não tive atraso, eu não sou uma pessoa que tem atraso cognitivo. Não tenho, entendeu? O meu problema do autismo e da superdotação é em relação à hipersensibilidade, hiperfoco, ou como se chama como se fosse uma rigidez mental, né? É rígido, é isso ou nada. É quente ou gelado. Não tem meio termo, não há negócios, entendeu? Não é rígido, né? Não aceito as coisas, não faço negócios, não. Então, assim é a minha vida toda, né? E aí, sempre foi assim, né? Eu me lembro de vezes que a minha mãe dizia, sei lá, ela arredondava às vezes alguma resposta, eu dizia para ela, não é isso. E aí, às vezes ela ficava brava comigo e eu pensava, nossa, por que ela não tá ficando brava comigo? Eu só disse que o que ela falou não é isso, é outra coisa. Então, eu sempre fiquei muito brava com as pessoas delas aumentarem as coisas ou diminuírem as coisas, ou mentirem e fingem que esqueceu que falou alguma coisa, ou finge que falou alguma coisa que não falou, entendeu? Isso. Mas o que eu queria acrescentar hoje é o seguinte. Eu tenho observado a influência humana sobre outras espécies. Por exemplo, os passarinhos. Então, quando você está em uma praça pública, praça pública acho que é redundante, né? Uma praça. Também não sei se tem praça particular, mas enfim, quando você está em uma praça, quando você está em um terminal, aí você vai ver os passarinhos que já foram modificados. Olha lá os passarinhos. Oh, bonitinho, filha. Ele veio quase até a porta de casa, tão alçado. O que será que ele quer? Um pardalzinho. Parece o queridinho. E aí, eles já foram modificados pelo simples... São pássaros livres, mas a simples proximidade conosco já modificou o quê? O cérebro deles. Então, eles não se comportam, eles não hão de se comportar como eles se comportariam se não fosse a nossa presença. Então, eles ficam ali, que eu disse para minha filha, como mendigos, né?
Então eles vivem daquilo que cai de nós. Eles também mudaram a sua alimentação, né? Porque eles comem aquilo que cai de nós, e o que cai de nós não seria o que o passarinho deveria comer, né? Porque a gente come bolacha, que não é natural, a gente come biscoitos, massas refinadas, né? Que não seria também algo que eles comeriam naturalmente. E aí quando eu penso nesse passarinho, eu penso, e se nós fomos assim, como ele? Né? E eu acredito que nós somos. Eu acho que nós somos seres modificados através da presença de outros mais evoluídos. Às vezes eu penso nisso, né? Então, eu tenho dito que o autismo era um furo no tempo, indicava um lugar que seria o Éden antes do pecado, e que por isso os autistas eles não conseguiriam se relacionar dentro da sociedade, não falam, não gostam de barulhos eletrônicos, não conseguem lidar com modos de autocuidado que na verdade são artificiais, como toalha, né, uso de escova de dente, shampoo, enfim, eles não sabem se cuidar do modo que nós criamos de autocuidado, né, que foi criado depois. E acredito que todos nós teríamos sido extremamente incultos, extremamente não, quase que totalmente incultos. E toda a sabedoria seria intuitiva em relação ao que a gente comeria, então assim, toda a lei estaria dentro de nós. E a partir da presença de alguma coisa mais evoluída, que seria uma serpente voadora, talvez um alienígena, não sei, nós teríamos pecado. Então nós teríamos nos dividido. Nos dividido primeiramente da natureza, né? Então Adão ele vivia muito bem ali com a natureza. Todos eram iguais. E com Eva também. E quando os dois pecam, a primeira coisa que acontece é que ele se divide da natureza. Então ele não é a natureza. Pode ver que quando alguém fala da natureza, a pessoa não está falando de si mesmo. Você já viu alguém falando da natureza falando de si mesmo? Nunca vi. Nunca vi. Sempre quando eu falo a natureza é alguma coisa que está lá longe. Nossa, está lá no Amazonas. Está lá na cachoeira, não está aqui em casa a natureza. Mas a natureza sou eu. Eu sou a natureza. A natureza está correndo dentro de mim. Quando o sangue está correndo, quando eu estou falando, respirando aqui, ela está correndo dentro de mim. Eu sou a natureza. Você é a natureza. Não precisa a cachoeira correr lá. Já tem uma cachoeira, sabe? Tem rios correndo dentro de você. E não é só a abelha. Ai, a abelha é importante para o equilíbrio do mundo. Eu também sou. Eu também, é lógico. Com certeza. Então, eu entendo que eu sou muito importante. E eu devo me ver assim. Eu sou um ser vivente. Né? Observando meus cachorros, que eu estava pensando sobre dignidade. O que é dignidade? A Constituição Federal, que tem muitos direitos ali que simplesmente nunca vão acontecer para ninguém.
A dignidade é uma lei, a dignidade depende do seu patrão, a dignidade depende do presidente, de um prefeito, de um governador. A dignidade, enfim, depende de quem? Do seu pai, da sua mãe, do teu marido te tratar bem. A dignidade depende de eu apresentar um trabalho que vai ficar famoso, ou de eu fazer uma boa comida. O que é a dignidade? Eu pagar minhas contas em dia? E aí um dia, pensando sobre tudo isso, e já feito o trabalho também, pegando um filhote de cachorro e colocando tudo aquilo que geralmente eu preciso, são documentos, celular, objetos que remetiam a ouro, tesouros, sabe? Tudo que tem valor. E quando fica perto dele, ele simplesmente ele não dá bola para aquilo. Até livros, eu coloquei o Vademecum, né? Um livro bem grande, como se fosse um blocão de pedra, assim. E ele despreza aquilo. E eu já estava na busca do ser vivente, eu não sabia ainda, né? Eu não tinha achado essa expressão ainda. E aí eu pensei, bom, a dignidade não é nada disso, a dignidade não é dinheiro, a dignidade não é um livro, a dignidade não é tecnologia, porque se fosse, um ser vivente não desprezaria. A dignidade só pode ser alguma coisa que o ser vivente nunca vai desprezar. Jamais, ele não poderia. Porque aquele filhote de cachorro, você fala assim, mas é um estúpido. Ele não é estúpido. Jamais. Aliás, muitas das besteiras que a gente, como ser humano, comete, ele nunca vai cometer. E ele em sã consciência, porque para mim as outras espécies estão em sã consciência. Nós consideramos que nós não somos loucos e todas as outras espécies são loucas. Mentecaptos. Não são. Ele estava em sã consciência. Na consciência e na maturidade que ele deveria ter ali como filhote de cachorro. Que aí, olhando o meu cachorro adulto já debaixo do sol, se lambendo, e eu pensei assim, uau, ele é muito digno. E aí, trabalhando essa ideia, eu pensei, mas afinal, o que é dignidade se ele está debaixo do sol se lambendo? E agora, pensando que ele estava em sã consciência, ele não precisava de um psiquiatra, um psicólogo, nada disso. E aí descobri que a dignidade ela está atrelada aos seres viventes. A dignidade é a sã consciência. Agora, colocando essas duas coisas, dignidade e sã consciência. O que é sã consciência? É uma consciência que trabalha para a saúde da sua natureza individual e a natureza do todo. E é claro que, para mim, o meu pensamento hoje seria passar para vocês a divisão entre natural e artificial. Então, colocar tecnologia e toda a artificialidade em favor da natureza, da nossa natureza e da natureza aí fora. Né? Mas principalmente, na verdade, quando a gente cria a artificialidade, a gente não está pensando nos de fora, a gente está pensando em nós. A gente só passou a pensar nos demais quando a água começou, como dizem, a bater na nossa bunda, né? Quando a gente percebeu que poderia, sei lá, faltar água, aquecimento global, quando a gente começa a pensar que a nossa espécie pode ser ameaçada, né? Então, enquanto nós nos sentimos ameaçados, nós não resolvemos interromper o sofrimento com os demais, entendeu? E eu acho
eu acho que a lógica... Não, peraí. Eu acho que o céu é a verdade. Então, o mundo espiritual, ele é a verdade, tá? E existem duas verdades. Uma verdade espiritual e uma verdade tecnológica. E os dois não são a mesma coisa. Eu não estou dizendo que a tecnologia é ruim, a ciência é ruim, não. Mas quando você acessa a verdade de todas as verdades, que é a verdade espiritual, a tecnologia ela é sempre parcial. E essa parcialidade dela, ela ainda é ambígua. Então ela serve tanto para o bem quanto para o mal. Então a lógica ela não é de todo ruim. Então eu acredito que a verdade ela provém desse Éden, e antes de haver o Éden, provém do céu, junto com Deus Criador e os seus anjos. E que essa verdade, ela é intuitiva e imediata. E que depois do pecado, nós teríamos criado uma outra verdade, que ela é limitada e parcial e ambígua. Entendeu? Então, nosso apego à tecnologia, à ciência, é o medo de morrer, de ser ameaçado. Porque eu não me lembro mais que existe um Deus Criador e que existe um outro lugar. Eu não me lembro, não consigo lembrar. Assim como eu não me lembro mais de como Deus me criou antes do contato com a serpente voadora, que pode ser o acesso a outras civilizações mais avançadas, eu não sei. Eu também não me lembro que existe vida após a morte. Então, por isso eu preciso buscar de todo jeito, e eu já pensei nisso, viver mais e melhor, e ter mais coisas, e viver tudo aqui, porque eu acho que se eu não viver tudo e ter tudo aqui, uma hora vai acabar a brincadeira. Então, eu tenho medo. E depois acabou, e acabou. Né? Eu acho que pode ser que as outras espécies tenham memória que existe um depois. Porque eles não têm tanto... Não que eles não tenham medo de morrer, mas não tanto quanto nós. Né? E para eles... a gente pode fazer várias palestras, vários discursos, escrever vários livros sobre a vida, o valor da vida. Você pode ter faculdade sobre o valor da vida e você nunca vai saber o valor da vida como sabe um passarinho, um macaco, uma vaca, um cachorro. Porque a vida é a única coisa que existe para eles, nada mais existe. Para você não, tem a sua vida, além da tua vida, você tem o teu carro, você tem a sua casa, você tem o seu apartamento, você tem seu dinheiro, você tem o seu título, você tem sua aposentadoria, você tem... Eles só têm a vida, então assim, não interessa o discurso que você faça, eles vivem aquilo que você discursa. É isso que eu penso. Nós somos muito hipócritas, entendeu? Nós damos muitas palestras, discursamos muitas coisas que eles vivem, nós só discursamos. Então, eu acho que
existem duas verdades correndo ao mesmo tempo. A verdade espiritual, que é a verdade 100%, e a verdade tecnológica e científica, que é como se fosse uma busca para tentar amenizar os danos do pecado. Alguns não, estão tentando interesses próprios, né? Então, até falei para vocês que a disseminação do pecado gera muito mais lucro do que o não pecado, entendeu? Porque daí precisa de muito mais profissionais para poder amenizar os danos ou, enfim. E é isso que eu queria acrescentar hoje, né? Nessa véspera de Natal, que talvez quem realmente está vivendo o Natal não somos nós. Não somos nós, são as outras espécies, né? Elas vivem essa verdade ininterruptamente sobre o desapego, sobre o amor, sobre o valor da vida. Não somos nós. Às vezes a gente vive isso de forma muito vaidosa. E o ser humano, ele sabe viver as coisas por vaidade. Eles não, eles vivem com entrega, né? E isso eu sei, que eu nunca vou poder viver como eles vivem. Eu já vivi antes. Eu sei que eu já vivi dessa forma. Hoje eu já não consigo mais. Até porque se eu fosse viver assim, eu seria considerada louca, né? Então, a gente tem que tentar ser mais desapegado e viver o valor da vida um pouco melhor. Claro, sem desprezar os recursos que cheguem até nós, dinheiro, tecnologia, ciência, mas desde que isso realmente venha contribuir com a nossa vida biológica e bem-estar do planeta, entendeu? Porque nem tudo que chega até nós, por mais que pareça bom, como tecnologia, ciência e avanços, realmente vem favorecer a nossa natureza e a natureza do todo. Então, a gente sempre tem que ponderar nesse sentido, né? Será que isso realmente vai fazer bem para mim e para os meus e também para a coletividade, né? Tchau, Deus abençoe vocês. Eu não vou dar Feliz Natal ainda. Eu sou tão estranha, é muito estranha, mas se não der 25, se não der meia-noite, eu não posso falar Feliz Natal. Sabe? Eu me lembro que teve um aniversário meu, que era à noite do dia 7 de março. Acho que já eram umas 10h30 da noite, entre 10 e 10h30, meus pais chegaram, tinham vindo do supermercado, e meu pai, eu estava fazendo exercício, eu parei para tomar água na cozinha, fiz um suco de limão, meu pai falou assim, aí, já posso te dar um abraço de feliz aniversário? Eu falei, não, ainda não é meu aniversário, é véspera. E daí ele falou, tá bom, amanhã eu te dou. E nossa, aquele ano foi terrível para mim. Foi o ano de 2013, né? Eu quase morri naquele dia. Depois eu até me arrependi. Por que não deixei ele me abraçar? Porque 1 hora depois eu já estava quase morrendo. Do que ele me falou, posso te abraçar e já te dar feliz aniversário? 1 hora depois minha vista já estava escurecendo, já estava em outro lugar no posto de saúde. E já tinha tido um tratamento horrível pela médica da mim. Que ela falou quem eu pensava que eu era, né? Para ela ir até o carro me ver. E daí demorou até vir uma cadeira de rodas com a técnica de enfermagem, com a minha mãe. E eu quase tive uma EQM ali. Foi o início,
né? Então minha vista ela escureceu completamente e eu comecei a me sentir sendo sugada por alguma coisa. Como se eu, estranho é que a cadeira de rodas estava indo para frente e a impressão que eu tinha é que alguma coisa estava me sugando para trás, entendeu? E naquela noite eu recebi um soco no estômago e eu senti o quê? A médica ela não te socorreu, mas nós te socorremos. Aqui, ó, no mundo espiritual. Ela não foi te ver porque ela disse quem é você, mas nós sabemos quem você é, por isso nós fomos até lá e eles vieram e eles me deram um soco no estômago que foi para eu vomitar. Então eu senti um soco no estômago, eu fui para frente, aí eu vomitei, o que eu vomitei, minha vista ela começou a voltar, entendeu? E eu acredito muito nesses auxílios, sabe? Que não depende de pessoas. Porque muitas vezes as pessoas, elas estão ali por elas mesmas, entendeu? Por uma vaidade, entendeu? De um título que elas têm. E então, a hora que aparece uma emergência, elas precisam se mover o quê? Uns 2 metros para fora. Elas não vão fazer isso por você. Né? Então, às vezes, elas passam anos fazendo uma faculdade e realmente elas não têm sensibilidade, né? Tchau, Deus abençoe vocês.